falar de derivada paramétrica, isso aparece com alguma frequência. Derivada paramétrica é quando você consegue reescrever uma função que, né, não dá para ser isolada, né, como essa, por meio de um parâmetro, né? Só que isso envolve uma matemática um pouco avançada, assim. Por exemplo, aqui a gente já sabe que bem, deveria saber pelo menos, que a parametrização de uma circunferência é dada dessa forma, com cossenos e senos. A gente aprende isso quando a gente aprende o círculo trigonométrico lá na escola, etc. A gente consegue descrever uma circunferência com cossenos e senos. Então ele usa isso aqui para descrever a circunferência como uma função que depende de uma outra variável, uma terceira variável, t. E dessa forma a gente consegue encontrar derivadas de uma outra forma, né, utilizando por meio da derivada implícita. Então, eu acho que isso aqui é bem interessante, né? A gente pode ver um pouquinho. Então, olha só o que ele está pedindo aqui, por exemplo, na 35. Derive a função representada parametricamente. Como é que eu sei que ela está representada parametricamente? Porque tanto x quanto y estão escritos em função de t. Ou seja, em função de um parâmetro, de um mesmo parâmetro, o parâmetro t. Muito bem. Então, se a gente quer derivar, se a gente quer encontrar as derivadas, a gente tem que ver qual derivada a gente está interessado em encontrar, né? Se a gente está querendo encontrar dx dt, ou seja, a derivada desse cara aqui em função de t, só derivar e pronto. Dx dt está aqui, né? X' é o símbolo de derivada, né? Então, derivada em função de quem? Em função de quem está aparecendo aqui do lado, que é a variável que trata o problema, no caso, t. Então, beleza, derivada é simplesmente 6t², mesma coisa para o y, mas, de modo geral, né, podem lhe pedir o de sempre, né, o dy dx. Afinal de contas, é uma função que tem x e tem y, porque não poderia te pedir o dy dx, né? E isso é simplesmente dado pela divisão dessas derivadas, né? Porque se tu parar para pensar, né, quem é dy dx, né? Não é o próprio dy dt dividido por dx dt? Porque o que acontece? Como tu tem uma divisão de frações, pela aquela regrinha que a gente aprende lá na escola, né, se a gente pensar a derivada como uma fração, né, dy dt é o tipo uma fração, a gente pode pensar o seguinte: esse dx dt, que é o que está na parte de baixo, né, como apresentado aqui, ele, por regra de fração, vai para cima invertido, multiplicando invertido. Verdade. E os dt's se cortam, né? dt corta com dt, sobra só dy dx, que é a derivada. Então, você sempre pode obter a dy dx se você dividir as derivadas da parametrização. Portanto, é isso. A gente encontra dy dx sem necessariamente ter uma função de y que depende de x, entendeu? Esse é o ponto aqui. Entendi. Eu acredito que eu entendi. Isso. Então, perfeito. Né? Aqui ele vai para umas outras funções um pouquinho mais feias, né? Tipo cosseno ao cubo e tal. E é isso. Meu Deus, essa eu não conhecia, mas deve ser da Itália. Ó. Agnese, né? Deve ser um sobrenome italiano isso aí. Quando eu vejo GIN, deve ser. É. Deve ser alguma coisa da Itália. Hein? Beleza, daí ele vai falar dessas paradas todas aí. Eventualmente a gente pode fazer um exercício outro, mas eu quero dar uma avançada no conteúdo. Né, eu não sei se a gente vai continuar tendo aula semana que vem, né? Você que decide. Mas pelo menos eu quero terminar todo o assunto de derivadas Essas até a próxima aula. são as duas últimas ou ainda tem mais Sim. uma depois? São as duas Não, últimas. são as duas últimas. Ok. Beleza? Então, Oi, eu vou diga. ver ele depois. É isso aí. Daí, beleza. Vamos falar derivadas de ordem superior. O que é derivada de ordem superior? É quando você faz a derivada da derivada da derivada. Né? Então, a derivada de segunda ordem é pegar a primeira derivada e derivar de novo. Daí você tem a derivada de segunda ordem. A derivada de terceira é pegar a segunda derivada e derivar de novo. E assim vai. Uma curiosidade, por que a gente vai derivando? Porque as derivadas, como a gente já Infinitamente? conversou, elas têm um significado, elas te trazem informações da tua função. Né? Por exemplo, derivadas são taxas de variação. Se você tem uma função que descreve a posição do teu objeto e tu deriva essa expressão, tu obtém a expressão da velocidade. Afinal de contas, a velocidade é a taxa de variação da posição no tempo, certo?
Agora, se tu deriva de novo a expressão da velocidade, tu vai encontrar a taxa de variação da velocidade no tempo, que a gente chama de aceleração. Então, fazer derivadas te traz informações sobre o que tu está estudando, sem falar da própria informação bruta matemática ali, da matemática pura. Porque quando tu deriva a primeira vez, igual a zero, tu encontra o ponto máximo da tua função. Se tu deriva de novo, tu pode encontrar informações sobre a concavidade dela. São coisas puramente matemáticas, entendeu? Interessante. Que as primeiras derivadas te trazem, as derivadas de ordem primeira, de ordem segunda e algumas de ordem terceira também. Uhum. Beleza? Então por isso que é importante derivar. Agora, muito bem, então aqui nós temos um polinômio, né? Sim, Se a gente temos. deriva a primeira vez, dá isso. Agora, quer derivada de segunda ordem? Deriva a primeira derivada. Quer de terceira? Deriva a segunda. E assim vai. Até que chega um momento que dá zero, né? É, E justo. todas as outras derivadas vão ser zero também. Porque a derivada de zero é zero, né? Aham. Portanto, aqui a gente percebeu uma coisa interessante, né? Se tu vai derivar um polinômio, vamos dizer assim, a ordem da última derivada, que é zero, né? É sempre uma ordem a mais do que o maior grau do teu polinômio. Então, o polinômio é de grau 5, a última derivada é a sexta. Se fosse de grau 7, a última derivada seria o oitavo. Interessante. É isso aí. Tem algumas funções que, por mais que tu derive, tu nunca vai chegar a zero, né? São funções recursivas, tipo a elevado a 2x. Se tu deriva a primeira vez, dá isso, pela regra que está lá na tabela de derivadas que eu lhe enviei. Daí, Uhum. se tu deriva de Tenho aqui novo, aberto. isso, deixa eu ver lá qual que era, eu acho que era 6 Depois das alguma. derivadas, nós ainda temos que ver as integrais. Se tu quiser ver todo o cálculo, além de integrais, ainda tem a análise de função por meio de derivadas, que é a coisa mais importante, né, do uso das derivadas, que é analisar funções, e Uhum. aí integrais. Entendi. Isso. Ok. O 6, né? O 6 ali é o que está lidando com esta. Não, 6 não, tô viajando. Derivada 4, lá na tabela. Então, daí fica 2 ln de A vezes a própria. Daí tu deriva de novo, né? Bem, esse negócio aqui é uma constante. Então, ela Uhum. permanece ali. 2 ln de A é uma constante, né? Porque o A é um número. Então, 2 ln de A é um número que multiplica o A2x. Então, deriva o A2x de novo. Vai ficar 2 ln A de novo, vai sair. Então, por isso que fica ao quadrado. Tu deriva de novo. Vai aparecer 2 ln A de novo. Então, fica ao cubo. E assim vai. Uhum. Então, a gente consegue encontrar uma forma enésima. Ou seja, um formato aqui para a tua equação para a enésima derivada. Se tu quiser saber qual que é a fórmula da 20ª ordem, da derivada de 20ª ordem, é simplesmente colocar 20 aqui. Porque a gente percebeu isso Entendi. fazendo as primeiras derivadas aqui. Simplesmente aumentar a ordem ali daquele 2 ln de A, não é mesmo? Uhum. E é isso. Claro que vai ter algumas expressões que são um pouco mais complexas. Por exemplo, aqui do seno, né? Que tem que conhecer um pouquinho da trigonometria. Sabe que cosseno é o próprio seno, só que fora de fase, né? Fora de fase em π/2, ou seja, 90 graus. E daí, se tu deriva isso aqui, deriva o cosseno, dá menos seno, que aumentou aqui em 2, aqui em 3 e aqui em 4. Então, tu consegue dizer que a derivada do seno é o próprio seno mais nπ/2. De modo geral, essas coisas a gente não usa muito, tá? Tem um problema ou outro específico que eles te pedem, assim, mas não usa para muita coisa isso aqui, porque normalmente a gente para a nossa análise na segunda derivada. Mas, ó, tem umas expressões que podem tomar um rumo meio tenso, assim, tipo essa. Né? Se tu vai buscar qual que é a enésima derivada, vai ficar desse jeito aqui, que já é uma expressão um pouco feia, né? Envolve fatorial, envolve Uhum. N mais um. Beleza. Acho que a gente pode fazer um exemplo desse aqui, um exemplo do primeiro assunto que a gente tratou hoje, que é paramétricas, e outro desse de enésima, tá? Ok. Então vamos pegar a lista de exercícios lá. Hum, deixa eu pegar aqui. Tem bastante coisa aqui. Cadê? Um pouco no final da aula também, a gente poderia ver
como encontrar a tangente de novo, porque essa aula eu busquei ela, mas eu acho que é aquela aula que a gente não gravou tudo, que a gente só gravou tipo os últimos 10 ou 5 minutos. Aí Claro. não tinha a informação que eu estava buscando. Então, se no final dessa aula a gente puder dar uma revisada nisso, Uhum. aquele assunto do começo das derivadas. Pô, não tem um exercício de paramétrica aqui, eu vou ter que bolar da minha cabeça mesmo, mas não tem problema, tenho várias ideias. Ah, não, tem uns aqui. Poxa, me mostra um bonitinho. Não, não tem. Não tem, eu vou ter que bolar da minha cabeça. Não tem problema. Deixa eu Não tem colocar um tranquilinho, aqui. não? Não, não tem. Não tem nenhum, na verdade. Beleza. Bolão aí, depois a gente pega um Isso, eu vou fruto querer que você encontre quem é para dar uma olhada. dx dessa funçãozinha aqui, olha só. Da tua função que é definida da seguinte forma: x igual a 3 cosseno θ, y igual a 3 seno θ. Beleza? Então você já sabe. Você tem que derivar e depois fazer a divisão das derivadas. Derivar e depois fazer a divisão das derivadas. Isso, tá lá pela página 140 da apostila, caso tu queira dar uma olhada. Mas foi o que a gente acabou de ver, né? 140. Cheque separado. E, meu caro, já sabe qual que é a derivada da x? Ainda não. Tô Bem, seguindo a formulazinha a que estava derivada aqui. da x é você simplesmente olhar na tabela que a derivada do cosseno é Ah, igual a tá, menos seno, derivada. certo? Isso. Deixa eu ver aqui na tabela. Derivada do Um é cosseno 3 é seno, menos o seno. outro é 3%. Isso. Aqui.
Trigonometricamente, 3 seno de t pode ser lido como seno de 3t Não, são ou coisas não? diferentes. Então, qual que você está falando aqui dessa regra aqui? Qual o número de identidade trigonométrica? É simplesmente a derivada do. A derivada 10 lá. A derivada é 10. 9 e 10 aqui, seno e cosseno. Isso. Ok, tá vendo no outro aqui. E aí? Temos o nosso dydx já? Eu acredito que sim. Um minutinho Uhum, aqui. bem, qual que é o dydt, então? DYDT é o 3 seno de t, não? O y é 3 seno de t. Qual que é a derivada disso em t? Eu fiz o x igual a 3 cosseno de Ah, t, né? Agora tu tem que fazer o dydt, que é a derivada desse cara. Ó, eu fiz a derivada desse. Ficou assim. a derivada. Ok, a derivada do. Isso. Não, calma. Agora tu tem que fazer a desse, do y. Sim, a derivada do y é o próprio 3 seno de t, não? Não é. A Porque. derivada do seno é cosseno. Olha lá na tabela. O outro é menos seno também. Então, esse aqui. Mas esquece a outra. Tu tem que pensar na tua, que é a 9 ali, né? Que é o seno, né? Tu quer derivar o seno. Daí é a 9. Pois então, a derivada de t vai ficar 3 cosseno de t. E a derivada Isso. do dx vai ficar menos 3 seno de t. Perfeito. Agora, como a gente quer encontrar dydt, de acordo com Então a este gente belo joga para o conteúdo, é outro fazer a lado divisão. e fica um sobre e inverte a posição, né? Em vez de ser 3 cosseno de t, fica menos 3 seno de t sobre o 3 cosseno de t. E ainda pode Isso. cortar o 3, não pode? Isso aí. Então a gente pode pegar o cara de cima, que é esse mesmo. E agora vamos dividir pelo cara de baixo, Uhum. que é esse aqui. Aí pode cortar o 3, é verdade. E fica cosseno de t dividir por seno de t. É isso. Cosseno de t dividido por seno de t é conhecido como cotangente. Verdade. Então, a derivada aqui deu cotangente de t. Beleza? Uhum. Bem legal. Então tá bom. Essa aí é a derivada pela parametrização.
Isso em cálculos mais avançados aparece muito. Eu acho que não vai ser o caso. Qual curso tu quer fazer mesmo? Engenharia informática. Ah, então talvez tenha. Já que é engenharia, né? Bem, vamos fazer agora um exercíciozinho Talvez de tenha no curso. Na derivadas. prova eu acho que não. Eu até refiz uma prova aqui, tinha duas matérias que a gente não viu ainda. Aí essas eu não sabia, né, por onde começar bem. Mas o resto até que estava de boa. Depois eu te envio ali a prova. Ah, me manda lá, cara. Sempre que você tiver provinhas aí, pode mandar, que ajuda bastante. Te mando com a resolução ou sem a resolução? Eu te envio Se tudo. puder mandar a resolução, sempre ajuda. É, envio com a resolução, que já facilita a vida, né? É, às vezes tem umas coisas que eu não sei fazer, né? A ideia que o professor tem, Ah, não, etc. até que tá de boa. Ah, é? Tu Tipo, achou fácil? tá. Tu Acho leu que assim, entendeu mais ou menos o que estava sendo pedido? sim, tipo, tá bem. Acho que tá bem abaixo, talvez, do nível que a gente tá estudando aqui, mas bom que a gente Sério? tá estudando Poxa, nesse nível aqui, que eu tô gostando bastante, na realidade. Aprendendo a gostar de matemática de outra vez. legal, Pois é, também acho. legal, fico feliz. Se tiver abaixo do nível que a gente tá, porque Aí eu tô depois você dá passando uma algumas olhada coisas aqui, bem rápido, assim, né? tranquilinho. A Co- prova 2 até que tava até que eu tive um probleminha aqui mas depois a gente vê isso aí. Amanhã, se pá. E aí, agora você tem que derivar esse cara. E eu quero que você faça a enésima derivada. É a 2T? E elevado a Deixa eu 2t, ver. exatamente. Então vamos derivar primeiro, né? A regra da derivada do e elevado a 2t está em algum lugar lá. Deixa eu ver. Lá na nossa bela tabela de derivadas, né? Está na 5. A Uhum, derivada de e na u está na 5. Lembrando que esse u, o que é esse u, né? Esse u é uma função genérica, que depende do que tu está derivando. Então, no uhum. caso, eu sou idiota, eu chamei de t. Era para ser x. Tô com esse t na cabeça, mas é x aqui. Beleza. Então, o que é o u? É uma função que depende de É, x. No nosso caso, é o 2x. Né? Ele está dizendo que a derivada de e na u é sempre u' que multiplica o e na u. Ou seja, é a derivada de quem está em cima vezes o próprio cara. Então, quem que é a derivada de quem está em cima? Quem que é a derivada de 2x? Concorda comigo que é 2? uhum, Então, por isso que esse u' no nosso caso aqui é o próprio 2. uhum. Isto. Agora, repete o e na u. E derive de novo. Agora é contigo. Linha de X, então, porque é 2x, derivando a segunda. Você quer que eu derive infinitamente ou coloca f de n? Só um segundinho. Tá? Eu vou ter que atender uma coisa aqui, tá, Nicolas? Já falo contigo. Pode ir derivando aí. Beleza, beleza. Eu estou fazendo a fórmula geral aqui.
Samuel? Samuel?
Rapaz, me desculpa. Eu tava falando com o pessoal do Super Prof. Então tu imagina, né? Os caras são barra pesada. Se eu não responder, acabou meu emprego. Caralho. Só que eu tive que ir O na que hora, deu? assim. Deu Me treta? desculpa. Não é treta, não. É que tem muito aluno que não sabe o que é o passe aluno. Daí a gente Você não tem sabe o quê? problema às vezes com isso. O passe aluno. O passe aluno é tipo um negócio que vocês pagam pro Super Prof Uhum. poder, né, deixar vocês chamar os professores e tal. Uhum. É isso, basicamente. Ah, Daí, eles acham que que esse valor vem para nós, professores, mas não vem. Ele não vem para ah. nós, né? Ele vai só pro site. Daí tem gente que acha que tá E roubando e aí o tal. site faz a separação ali, entendi. Na realidade, tu não me paga direto? Pois é, eu tenho aluno que acha que o dinheiro que eles pagam pro site vai pra gente, professor, mas não vai, né? Vai tudo pro site. Aí a gente fica Uhum. dependendo do valor que vocês pagam pra gente, né? Mas tem gente que não entende isso. Daí essa gente acaba reclamando de mim pro site. Daí eu tenho que explicar que a pessoa, sabe? Problema assim de quem não sabe ler direito, né? Não sabe português, que tá escrito lá no site, assim, em letras garrafais, né? Que o dinheiro que vocês pagam não Complicado. vai para nós, professores, né? Vai pro site. Mas e aí, conseguiu É melhor resolver por aqui a fora do segunda? site, então? Não que seja melhor. Eu gosto de fazer pelo site. O problema é que os alunos não entendem, né? O problema é esse, eles não entendem que o dinheiro que vocês. Tem Pois muito é, aluno que faz questão de não entender que o dinheiro que eles pagam não é para nós, professores, é para o site. pois é. É Bem, complicado não é mesmo. problema. Eu Coisas encontrei da aqui a vida. fórmula enésima. Eu estava vendo se encontrava aqui um outro exercício, mas eu ainda não encontrei Ah, nem qual que é vi a nada, fórmula não. enésima? A fórmula enésima seria F de N, que seria a derivada, né? Não, Aham. Fn de x Uhum. é igual a k elevado a n vezes e K elevado a elevado a N? k x. Sim, porque seria o valor que acompanha x, não? Ah, você já fez para uma coisa genérica. Legal. Não precisava É fazer para tipo, coisa genérica. Mas tudo bem, se tu fez, tá ah, feito. tava pensando aqui, se fosse dois era demasiado fácil, né? Mas aí, É isso mesmo, achei mas que se for um faria mais número bonitinho. genérico, K elevado a N, exatamente. E a coisa pode complicar um pouco, né? Tipo essa aqui, olha só que legal essa. Deixa eu mostrar para você. Não sei se isso aqui vai ser tão legal assim, mas beleza. Tá legal? E elevado a x ao quadrado. Se a gente derivar isso aqui, vai ficar, primeira derivada vai ficar 2x e na x ao quadrado. Agora, se a gente deriva de novo, vai ficar 2e na x ao quadrado. Eu derivei esse cara por regra do produto, agora eu tenho que derivar esse. Mais 2x, Ah, sim. sacou a ideia? Vezes 2x e na x Ah, ao meu Deus quadrado. do céu. Você tá vendo a coisa gigante que pode ficar esse tipo de coisa? Daí aqui vai cair de novo 2 vezes 2x, vai ficar Não 2 pode, vezes não, é pra 2x. chorar isso aí. Pois é, tristão, né? Daí aqui, bem, vai ficar 4x ao quadrado aqui, né? Então eu posso derivar isso, vai ficar 8x e na x ao quadrado. Agora eu derivo de novo ali, vai ficar 2x vezes 2x vezes Ah, né? 2x. Nem continua, não. Não Bem, gostei, não gostei da coisa que você falou de vestido, não. Achei um mas antipático esse aí. tu entendeu que vai ter uma certa sequência aí, mas a gente vai ter que abrir Entendi. bastante termo para ver, né? Nossa, para pegar a fórmula enésima disso aí, Feio, né? Vai ser. terrível. Qual que é a fórmula enésima desse aí? Ah, não É sei. infinita também. Não sei Não qual é. existe. É, Mas é pois feio, é. eu só tenho essa certeza. Dá pra gente Beleza. reparar uma coisa ou outra aí, mas não consigo dizer de explícito assim, de cara, qual que é a resposta. Beleza? Uhum. Então tá bom. Ah, bem, acho que deu para ver a lógica desse assunto. Agora eu quero começar uma coisa contigo. Ah, deixa eu pôr aqui. Deixa eu pôr para o senhor, sua pessoa. Ah, vamos passar aqui. Blá, blá, blá. Ó, diferenciais e aproximação local. Esse assunto é resumido da seguinte forma: você pode encontrar respostas aproximadas usando derivadas. Então isso é bem legal.
Porque às vezes você não precisa saber exatamente quanto é uma resposta, mas você pode se aproximar dessa resposta. Por exemplo, você pode estar lidando com uma função horrível, mas num determinado pedaço dessa função, que é onde realmente te importa, ela é uma função mais simples. Tipo isso aqui, né? A gente está vendo um close dela, né? Uma parte específica dela. Mas nada impede que essa função fosse um monte de coisa, né? Cheio de curva, cheio de coisa, entendeu? Cheio de assíntota, cheio de pontos de máximo e mínimo, etc. Beleza? Então, Beleza. a ideia é essa. Se a gente aproximar, por isso a gente chama de aproximação local, é isso que estava escrito, né? Aqui, aproximação linear local, a gente está aproximando de um ponto mais importante para a gente. Né? Eu vou te mostrar na prática o uso dessa parada. Ó, se liga aqui. Aqui não, aqui ainda fica meio confuso. Quero te mostrar uma coisa bem mais prática. Ó, por exemplo, né? Essa curva, se tu tá pensando só nessa região aqui, ela é quase uma reta. Então, tu pode facilitar a tua vida, né? Porque trabalhar com retas é mais fácil trabalhar com curvas. Olha um assunto, uma forma prática de utilizar isso. Raiz cúbica de 65,5. Ninguém sabe isso de cabeça, né? Ninguém sabe isso de cabeça. E digamos que Coisa? Oi, Não diga. escutei. Não, é que ninguém sabe resolver a raiz cúbica de 65,5 de cabeça, né? É uma conta um pouco difícil. Mas nada impede, né? De quê? Da gente fazer uma aproximação. Né? Porque a raiz cúbica de 65,5 eu não sei. Mas eu sei qual é a raiz cúbica de 64. Que é um número bem perto de 65,5, né? Então, obviamente, a resposta vai ter que estar perto da raiz cúbica de 64, que a gente sabe que é 4. 4 vezes 4 vezes 4, 64. Então, a ideia é essa. De acordo com a equação da aproximação local, só te mostrando, né? A equação da aproximação local é essa. x0 mais ΔX é igual a f de 0 mais a filhinha de x0 ΔX. Então, meio que é uma fórmula que tu tem que decorar. Ele está te dizendo o seguinte, que a tua função, num ponto que tu conhece, o ponto que tu conhece é o x0, no nosso caso aqui é o 64. Porque eu sei a raiz cúbica de 64, não de 65,5. 64 mais um ΔX. Daí quem que é o ΔX? 1,5, concorda comigo? Sim. Isso. Vai ser igual a função naquele ponto que tu conhece, que no caso a gente sabe qual é a raiz cúbica de 64, mais a derivada da função num determinado ponto. Então, qual é a função aqui? A função é a raiz cúbica. Tu tens que derivar a raiz cúbica. Tipo, raiz cúbica de x no caso, né? Que seria a função que está agindo sobre 65,5. Pegou a ideia? E depois multiplicar por ΔX, que no nosso caso aqui é 1,5. Beleza? Bem massa, né? Bem legal tu conseguir chegar na resposta de um ponto, né? Aproximado. E a matemática é assim, a gente não precisa fazer uma equação geral sempre. Às vezes a gente tá, né, com um problema prático, vai ser engenheiro, tu vai ter que resolver muito problema prático. Né? Num problema prático, às vezes a gente não precisa ficar pensando só na função como toda, a gente vai pensar só num ponto específico da função. Certo? Certo. Beleza. Então, vamos lá. Quem que é a nossa função aqui? Como eu te mostrei, a raiz cúbica. Né? Então, a raiz cúbica de x0 mais ΔX vai ser igual... Ó, aqui ele fez errado, ele escreveu ΔX de novo. Isso aqui tem que cortar, tá? Ignora esse ΔX aqui. Não tem esse ΔX. Ele escreveu errado. Mais daí a derivada da raiz cúbica de x, né? Quem que é a derivada da raiz cúbica de x? É 2/3 de x elevado a menos 2/3. Por isso que veio aqui para baixo. Vezes o ΔX. Beleza? Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo? Então tá bom. Muito bem. Então tá aí a nossa expressão. Ignora esse ΔX, né? Por quê? Porque ele vai me dizer que... Bem, ele está mostrando aqui aquilo que eu já falei, né? Que 65,5 é igual a 64 mais 1,5. Sendo assim, o x0, que é o ponto que tu conhece, é o 64. E o ΔX é 1,5. Daí, quando a gente joga isso na função, a gente vai ter que a raiz cúbica de 65,5 é aproximadamente a raiz cúbica de 64, ou seja, é a função no ponto que tu conhece a resposta, que é o 64, mais a derivada da função no ponto que tu conhece a resposta, que é o 64. Vezes o que falta. Vezes o ΔX, exatamente. Que no nosso caso aqui é 1,5, beleza? Belezinha, belezoca? Então tá aí. Eu achei bem legal. É massa mesmo. Aqui é na prática, né? Dá pra resolver tudo quanto é coisa na prática.
Verdade. Então tá bom. Então, vamos resolver uma aí, né? É pra ficar legal esse fim de aula. Eu vou resolver uma, tu resolve outra. Vou fazer qual que é a raiz cúbica de 30. Eu não sei qual é a raiz cúbica de 30. Mas eu sei uma coisa. Eu sei que se eu dizer que se a minha função é essa, né? Uhum. Essa é a minha função. Calma aí, um minuto. Da Diga. mesma forma que a gente pode somar, porque a gente pega uma raiz menor, uma raiz Sim, a gente pode conhecida subtrair. menor, a gente Pode pode subtrair também também. subtrair, né? Exato, que é o que eu vou fazer. Tu reparou bem. Ah, entendi. Eu posso dizer que o meu x0 é 27, né? E o meu x0, desculpa. E o meu delta x é 3. Beleza? E pela fórmula lá, né? A gente sabe que x0 mais delta x é igual a f de x0 mais a derivada da f de x0 vezes delta 3. x. Beleza? Entendi. Então, no caso, quem que é a nossa função? É a raiz cúbica. Então, vai ser a raiz cúbica de quem? Raiz cúbica de 27. 3. Agora aqui, quem que é a derivada da raiz cúbica? A gente acabou de ver que é 2 terços, certo? X, no caso x0, né? Nossa, 27, elevado a menos 2 terços. Vezes o nosso delta-x, que é 3. Uhum. Olha que legal. Nosso delta-x até corta aqui. 3 corta com 3. A raiz cúbica de 27 é 3. E aqui tem que tomar um cuidado, hein? Porque vai ficar 2 dividido pela raiz cúbica de 27 ao quadrado. Tá bom? Uhum. Bem, quem que é a raiz cúbica de 27 ao quadrado? Para nós não errarmos nada, isso aqui sai fácil. Raiz cúbica de 27 ao Ah, sim, dá quadrado? para tirar a raiz de 27, né? Isso. Dá para fazer a raiz cúbica de 27 vezes a raiz cúbica de 27. Uhum. Por propriedade de potência, concorda comigo? Sim. E a raiz cúbica de 27 a gente acabou de ver que é 3, e aqui também é 3. Isso. Então vai ficar 3 mais 9. Claro, você tem que tomar cuidado que embaixo vai ficar isso, né? Na parte de baixo, né? Uhum. Então, Isso. eu só. Esse aqui desse cara vai ficar 3 vezes 3, não é mesmo? Aham. Beleza, senhor Nicolas. Então, 2 sobre 9, né? 3 mais 2 sobre 9. Tá, e tu pode Vezes dizer que o 2 delta sobre X. 9, né? É quase 2, é quase 0,2, né? Estamos aproximando, isso aí é quase 0,2. Porque é Uhum. quase 2 sobre 10. Entendeu a ideia? Uhum. Entendi. Tudo aproximação. Então dá 3,2 aqui na minha aproximação horrorosa. Mas você já Agora vamos. multiplicou pelo delta X? Sim, sim, eu multipliquei pelo Δx aqui, olha só. Uhum. Eu até cortei, lembra? O Δx é 3. Ah, ok. Tá Eu bom. cortei com esse 3 aqui de baixo. Beleza, beleza. Muito bem. Então deu 3,2. Vamos ver qual que é a resposta de verdade. Raiz cúbica de 30, né? 30. Raiz cúbica. Ó, 3,1. Deu próximo, né? Vai dizer. É, bastante aproximado. Bastante aproximado. Pô, fiz uma conta de cabeça aqui. Eu não tinha ideia de quanto era a raiz cúbica de 30. Fiz um negócio de cabeça e deu bem próximo. Deu um erro de quanto? Não é nem 5% o erro. Entendeu? Entendi. Show de bola. Agora eu vou pedir para você fazer uma. Deixa eu salvar aqui. Vai seguir a mesma linha dessa. Será a raiz quadrada de 18. Ai, ai. Show. De boa, né? Vai dizer. Ah, tranquilo.
Pô, cara, desculpa aquela hora eu saí do nada, mas é que eu fico nervoso com essas coisas, né? Vai que os caras me expulsam do site lá porque alguém contou alguma mentira. Teve uma mulher tão louca esses dias que ela achou que eu tava roubando ela, né? Esse negócio do passe aluno, que ela disse que E ia no máximo um na site que delegacia rouba. e tudo. É, como é que eu vou roubar pela internet? Pois é, A mulher disse que ia na delegacia e tudo. Daí, se fosse um cara que não tá acostumado com essas coisas, já tinha ficado nervoso e tal, né? Eu pois é. tentei remediar, fui educado com a mulher, mas a vontade é mandar pra aquele lugar às vezes, né? Porque, pô, tá Imagina. escrito tudo no site, né? E no meu anúncio tá escrito também. Eu não Uhum. precisava escrever isso no meu anúncio, mas eu escrevo, explico pra pessoa e ela ainda é mal educada comigo. Pô, é complicado, né, cara? É complicado. Sabe, às vezes é coisa de brasileiro, velho, porque quando a gente de fora, tipo tu, ou né, brasileiro morando em Portugal, ou português mesmo, que eu atendo português, atendo angolano, eles nunca falam essas coisas, cara. É só brasileiro. É muito louco isso. Brasileiro aqui do Brasil, né? Complicado, cara. Pois é, às vezes acontece mesmo. Pois é. Fazer o quê? Ah, talvez eu não tenha colocado a fórmula aqui. Não, Seja não, bom não, eu lembrar tenho a aqui a fórmula. fórmula na cabeça aqui, já tá terminando. Ah, Deixa eu legal. ver aqui. Por acaso seria 4,5? 4,5. Vamos ver. Eu não sei qual que é a raiz quadrada de 18, mas eu sei qual que é de 16. Mais a derivada aqui, que é 1/2, x elevado a menos 1/2, ou seja, raiz embaixo de 16, vezes o ΔX, que no nosso caso é 2, certo? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Alô, alô. Acho que caiu a net aí, né, Nicolas? Ah, não, eu tinha bloqueado o microfone aqui rapidinho. Ah, tá. Mas aí, É, compreendeu? sim, sim, eu compreendi. Aí Certo. corta o 2 com 2 ali. Isso. Daí Aí aqui esse vai ficar 16 4. é 4, não é E aqui vai 2. ficar 1/4. Isso. Então vai ficar Eu fiz um 4,25. errinho. Isso, 25. Isso. A raiz quadrada de 18, né? A 4,24. Olha só, foi um erro de menos de 1%. Pois é. Que coisa Ah, linda, né, cara? Vai dizer. isso aí é legal, gostei. Bonito demais. Eu devia ter aprendido isso aí quando era pequeno. Mas para isso você tinha que saber derivar, né? É o Pois que é. eu falo. Beleza. Bem, acho que por hoje é isso. Na próxima aula a gente pode começar a estudar problemas de verdade. Problemas que Só envolvem aquilo, derivadas beleza. de verdade. Só deixa eu te mostrar como é que são esses problemas, para tu entender o que eu quero dizer por problema de verdade. São Ok. situações onde, de fato, tu vai usar derivada para resolver. Ó, aqui, ó. Interpretação mecânica, a gente já falou bastante de velocidade e tal. Eu quero falar de um problema como esse aqui. Olha só que massa. O lado de um quadrado L está se expandindo segundo a equação L igual a 2 mais, L, 2 mais T quadrado. Ou seja, a expansão do lado do quadrado depende do tempo. Uhum, Determine a taxa de variação da área. Tá falando de outra coisa. Que, claro, tem a ver com o lado, né? Então uhum, a gente tem que usar não só a derivada como regra da cadeia. Por quê? Porque se eu quero a taxa de variação da área no tempo, eu quero dA dt. E como eu não tenho dA dt, mas eu tenho dL dt, eu posso derivar isso aqui e achar o dL dt, eu uso a regra da cadeia. dA dL, dL dt. Então eu vou resolver um problema prático aqui, né? Utilizando derivadas, beleza? entendi. Vai ser bem massa. Beleza, qual que era o número desse aí? Número 38?